Sem falar que você conhece gente de várias empresas, de vários segmentos, quando você está dentro do universo acadêmico, né? Então, a gente tem uma série de estudos por trás do comportamento do usuário com a marca, com a empresa. Até quando a gente sabe o que vai acontecer dentro de uma tela que pode impactar o cliente, pode impactar na venda, as outras áreas têm que saber disso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumiar, CEO e fundador da Tuya. Nós estamos aqui no Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre a relação de UX e design com as áreas de negócios. E hoje a gente vai entrevistar a Anis Amaro, coordenadora de CRM da Decathlon, que ela vai contar para a gente um pouco a relação entre CRM, UX e design. Bem-vinda, Anne. Obrigada. Eu vou pedir... Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Eu vou pedir para você começar se apresentando, então, um pouquinho. Falar um pouco sobre você, sua carreira. Tá bom. Tem bastante coisa para contar. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui participando dessa série de podcasts. Então, eu sou a Anis Amaro. Eu trabalho com CRM um pouquinho mais de 10 anos. Moradora de São Paulo, fãzaça de cachorrinhos. Amo meus cachorrinhos. Fã de rock and roll, comida boa. E é isso, eu sou fã demais desse tema de UX. A gente vai falar um pouquinho, né, ao longo do podcast. Gosto demais desse tema, estudo muito sobre isso. Então, a gente tem bastante coisa legal para contar. Muito bom. E, Anne, agora vamos começar sobre a sua formação acadêmica, né? Até vi que você também tem uma pós em UX, né? Como foi sua formação? Tá. Para quem está assistindo aí, se vocês são jovens, não me julguem. Mas a minha primeira faculdade, eu terminei em 2007, faz tempo. Faz bastante tempo. Eu fiz comunicação digital, foi a graduação que eu fiz. E, na época, essa formação, naquele tempo, era mais ou menos uma referência ao web designer da época. Era isso. Eu me formei em comunicação digital, mas o meu curso era voltado para design de telas, em HTML, usava Photoshop, Flash, falecido Flash, para fazer as animações de telas e tudo mais. E eu era web designer nos anos 2007, 2008, 2009. Trabalhei com isso há um tempinho. E aí, depois dessa graduação, eu comecei uma pós de UX. Então, eu comecei ela, eu não terminei, eu parei no meio. Depois de um tempo, eu fiz uma graduação em marketing digital e depois eu voltei para pós de UX. E para mim foi, como eu disse, né, eu gosto demais desse tema, dessa pauta. Sempre vivenciei isso nos trabalhos, nos meus projetos, na minha carreira, mas eu nunca trabalhei com UX diretamente. Eu fui para a parte de marketing digital 100%, né? E aí, depois que eu fiz essa pós de UX, passou um tempinho, meu último MBA eu terminei o ano passado, e aí ele era sobre gestão de canais digitais. Então, esse MBA também, ele pegava todos os temas voltados para comunicação, marketing, gestão, e também tinha a modalidade de UX no MBA. E aí, para mim, foi reviver os trabalhos, as entregas que eu fiz, né, no MBA, eu revivi tudo que eu tinha feito na pós, foi super legal. Então, eu sempre estudei bastante. Eu estou pensando o que eu vou fazer ano que vem. Esse ano não estou descansando, mas eu sempre fico pensando o que eu vou estudar agora. Porque, como eu trabalho com marketing digital há muito tempo, a necessidade da gente estar sempre atualizado, e não necessariamente só fazendo pós e tudo mais. A gente lê bastante, escuta bastante podcast, vê bastante vídeo, bastante leitura, mas eu gosto bastante também do mundo acadêmico. Sim. Uma coisa que eu gosto bastante. Porque ele conversa muito com o nosso dia a dia, né? Conversa. Ele tem as teorias ali que vai embasando nossas práticas, né? Exatamente. Eu acho que eu sei, tem muita gente que defende assim, não precisa,
tem tantas formações, a vida ensina. Essa frase é clássica, né? Eu concordo. A vida ensina muita coisa. Eu aprendi muita coisa no trabalho, no dia a dia, mas acho que fundamentos e conceitos estudar ali na bibliografia de cada tema é muito importante para a nossa formação, sem falar que você conhece gente de várias empresas, de vários segmentos, quando você está dentro do universo acadêmico, né? Sim. E isso para network é fantástico também. É, muito bom. A troca de experiência é muito válida. E agora, falando sobre carreira, né? Sobre o início, você começou com marketing, aí passou para produto, depois foi para CRM, né? Como foi essas transições, assim? Foi uma construção, uma longa construção. Né? Eu comentei que eu comecei trabalhando com web designer em 2007, 2008. Eu lembro que meu primeiro trabalho no mundo digital foi dentro de uma livraria no e-commerce em 2007. Nossa. Eu lembro eu lembro de como era o fluxo. Eu trabalhava, fazia e-mail, fazia atualização de site, embalava livros também. Era naquele universo eu fazia um pouquinho de tudo. Então, eu comecei na parte de web designer e aí eu fui migrando mais para a parte do marketing digital, de atualização de páginas e criação de peças de e-mail marketing. E aí eu acho que o grande momento de ruptura dessa carreira de web designer para marketing digital foi quando eu entrei numa empresa em 2008, se eu não me engano, 2008 ou 2009, que era uma empresa disparadora de e-mail marketing. A empresa era um software de disparos de e-mail. E aí eu entrei lá e trabalhei alguns anos com esse segmento de e-mail marketing. Mudei de empresa também, mas sempre nesse meio de e-mail marketing. Era uma empresa disparadora de e-mail. E eu atuava na parte de marketing digital, de eventos, toda a parte de institucional dessa empresa. Só que eu fiquei especialista no canal de e-mail. Porque como eu escrevia sobre o tema para o blog da empresa, a gente participava de eventos sobre o canal de e-mail marketing. Então, durante um período, eu também tive uma passagem aí como professora de alguns cursos voltados para e-mail marketing. Então, eu me tornei especialista nesse canal e eu sabia de cor e salteado todas as configurações necessárias para fazer e-mail, toda a parte técnica de fazer e-mail, tudo que dava certo de layout de e-mail, todos os códigos HTML que funcionavam ou não para e-mail, eu sabia. Hoje eu sei muita coisa ainda, não trabalho 100% só com e-mail, mas então toda essa minha bagagem foi o que me levou a migrar para a área de CRM. Então, que eu acho que é muito importante falar aqui para o pessoal, primeiramente, né, CRM não é mandar e-mail, não é mandar push, não é mandar WhatsApp, isso é comunicação. E eu passei por essa migração de conceito mesmo, enquanto eu falava, eu trabalho com envio de e-mail, eu faço CRM. Não fazia CRM. Eu fazia campanhas de marketing e comunicava para uma base X as coisas que a empresa tinha a oferecer sobre um produto e tudo mais. E quando eu migrei, eu comecei a trabalhar no e-commerce Pode falar o nome do... Pode. Tá. Voltando. Quando eu saí aí desse meio da parte só de e-mail marketing, eu comecei a trabalhar no e-commerce. Na época, foi o Carrefour. Então, eu entrei no Carrefour no projeto de relançamento do e-commerce. E ali, sim, eu vivenciei o que é realmente falar sobre o CRM, que é a gente entender base de usuários, fazer estudo de base. Então, o CRM não é só fazer envio bonitinho de peças, não. A gente tem uma série de estudos por trás do comportamento do usuário com a marca, com a empresa, através de compra, né? E aí eu estou falando só exatamente do segmento de e-commerce, mas essa visão de, tá bom, eu tenho aqui um canal para me comunicar com o usuário, mas com quem que eu vou falar? Quando eu vou falar? Qual é a frequência que eu vou falar disso? E aí sim é onde muda o formato de entender o canal só de e-mail e passo a entender exatamente o usuário. O que ele quer, quando ele quer e com qual canal ele quer.
E aí, depois do Carrefour, eu trabalhei no Elo7, que é um marketplace de produtos artesanais. Eu fiquei bastante tempo lá. Eu atuava como especialista de canais diretos lá, canais diretos de proprietários. E no meio tempo ali, eu também me tornei coordenadora de CRM do Elo7. O Elo7 tinha diversos segmentos, né? Uma empresa de marketplace de produtos artesanais. Então, tinha todo tipo de segmento. Decoração, festa, coisa de casamento, material para festa infantil, para festa de criança. E, de novo, o CRM ali, tá? Com quem que eu tô falando? O que eu vou falar? Então, tinha muito estudo de base para a gente falar com usuários. Aí, depois do Elo 7, eu também trabalhei na Porto, que não tem nada a ver com o Carrefour, não tem nada a ver com o Elo 7. É uma empresa seguradora, né? E da Porto, hoje, né, que agora eu estou na Decathlon, que também não tem nada a ver com os segmentos que eu estava, mas eu sou coordenadora de CRM da Decathlon. Eu estou há 1 ano lá. Então, foi uma construção gradativa, né, da minha carreira. E tudo isso sempre estava voltado com o que eu estava estudando. Então, eu fui construindo a migração de carreira com também o que eu estava estudando. Ok. Ando junto. E aí você falou de... acabou trabalhando mais com e-commerce, varejo, mas trabalhando em segmentos muito diferentes, assim, quando a gente pensa, né? Porque tem o Carrefour, que é hipermercado, tem a Elo7, que é mais artesanal ali, marketplace, depois tem a Porto, que aí é saúde, é serviço, e agora tá no Decathlon, que é esporte, né? Como é o CRM, assim, nessa... Tem alguma semelhança? É muito diferente? Como você... Cara, quando a gente fala assim, ferramentalmente falando, o processo ali é muito parecido. Eu tenho que criar, são segmentações, análise, relatórios e tudo mais. A parte funcional da coisa, que faz a mecânica girar, é a mesma. Mas com recursos estratégicos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes, assim, não tem nada a ver um com o outro. Ainda que, eu acho que tirando a Porto, né? Mas todos os outros, falando de varejo online, mesmo assim, totalmente diferentes. Então, muda muito quando eu estou falando de um usuário que compra geladeira pelo site, pelo app, e é totalmente diferente do usuário que é maratonista. Então, quando eu falo de totalmente diferente, a gente que é aí sim o trabalho do CRM, entender o comportamento desse usuário. Então, a pessoa não compra uma geladeira todo mês? Provavelmente nem todo ano. Mas a pessoa que trabalha, que vive do esporte, que é esportista, também não compra um puta tênis todo mês. Mas ele compra coisas que vão complementando a prática esportiva dele. Então, é isso que é mais mágico do CRM, é a gente entender que cada usuário de cada segmento tem uma necessidade específica. E aí é onde a magia acontece dos profissionais de CRM, que é entregar a estratégia com base nessas análises de comportamento do usuário e falar com o usuário quando ele está apto a fazer, no caso do varejo, né, de fazer uma compra, de interagir com a sua marca, ou quando não, quando simplesmente você tem que falar, ele comprou aqui um item ele comprou uma geladeira, não vou falar de geladeira mais para ele, mas talvez é uma pessoa que está no momento de reforma de casa, de construção, de mudança, eu posso falar de itens de decoração, de outros eletrodomésticos, enfim. Então, a gente vai construindo a comunicação com base no comportamento do usuário, ainda que de segmentos totalmente diferentes. Então, é muito válido, muito, muito, muito válido a gente ter análise de dados, 100%. CRM não existe se a gente não olhar para dados. Legal. E agora, pensando como a área de UX e as outras áreas da empresa, né, vem o CRM, assim, tem aquele mito que é só o pessoal que dispara e-mail, Sim, tá? sim, eu brinquei isso. Falei com você outro dia. A gente usa de piada isso. O pessoal do CRM manda e-mail. Gente, não é só isso, tá? Óbvio. Mas eu vejo pelas experiências que eu tive,
E é muito legal essa construção de como que a galera vai enxergando a área de CRM, porque é como a gente se coloca também, né? Então, o que eu vivi, pelo menos com base nas minhas experiências, tá? É como se todo mundo enxergasse a área de CRM e a gente tem resposta para tudo. E, de certa forma, não tudo, mas quase tudo a gente tem. Então, a gente precisa entender por que a pessoa deixou de comprar, de visitar o site. Vocês têm esses dados? Puta, é uma pergunta tão ampla, né? Tão vaga. Então, pera, o que você quer saber exatamente? Por que a pessoa deixou de comprar? Então, então a gente tem que pegar quando foi a última compra, qual que era a recorrência de compra dela antes dela não comprar mais, qual era o segmento, qual era a cidade que ela estava. Enfim, a gente tem uma série de formas de entregar a sua resposta, porque a gente tem dado. A gente tem esse dado. Então, eu vejo que as áreas enxergam a gente, essa área de CRM, né, enxerga a área de CRM como eles vão ter a resposta das coisas, porque é a área que tem acesso a dado. Nenhuma outra área tem acesso ao dado do usuário de forma comportamental como a gente. Da compra ali, né? Da O que compra, ele exatamente. fez, quando ele comprou, como ele comprou, o que ele comprou. E aí, claro que a gente tá muito voltado para o universo de compra. Tem empresas que têm áreas de CRM, por exemplo, o ramo hospitalar, que a pessoa não compra. Não compra, mas tem área de CRM. Então, eu até conheço pessoas que trabalham com isso. E aí eu fiquei pensando, cara, como que é o seu dia a dia? Porque a pessoa não está comprando nada, né? Mas tem análise de, quando é que ela usou o seguro, quando foi a última vez que ela... O seguro de saúde, né? Quando foi a última vez que ela usou... Qual foi a especialidade médica que ela foi atendida a última vez? De repente tem uma recorrência ali, por exemplo, o caso de mulher, né? Todo ano fazer os exames de rotina. Então, sim, tem sempre muita coisa para falar, porque a gente tem acesso ao dado do usuário. Muito E aí bom. é importante frisar aqui, gente, quando eu falo dado do usuário, eu não estou falando de dados pessoais. Né? Eu acho que isso é riquíssimo comentar com vocês. É acesso ao dado que o usuário disponibiliza para a gente. Então, através do e-mail dele, da compra logada dele, da navegação logada nele no site, eu sei em quais páginas ele mais costuma, né, navegar, eu sei se ele compra por aplicativo ou se ele compra só no site, eu consigo saber se ele tem um aplicativo. Então, sempre voltado aos dados que o usuário fornece para a gente, que isso é um tema super bacana da gente frisar aqui da área de CRM quando eu falo de dados, né? E hoje a gente está vivendo pelo menos os últimos 3 anos, 2 anos, assim, onde a gente está sendo... Tem muito vazamento de dados, vira e mexe a gente vê umas histórias dessas. A empresa tal vazou dados XPTO. Então, o dado hoje é um tema sensível, muito sensível. E que eu queria mesmo deixar muito claro, assim, que a área de CRM tem acesso aos dados de forma total... Não é uma pessoa que abre o Excel e tem ali tudo... Qualquer Excel tem o dado de todo mundo. Não, tem uma área específica de DBM, que tem acesso ao banco de dados, que é tudo criptografado. E cria algoritmo para saber o comportamento de usuário, um monte de análise, mas são dados que o usuário deixou para a gente usar. E aí, se o usuário optou por não deixar esses dados, não deu a permissão para a gente usar, isso não vai acontecer. A gente não vai usar. Sim. Isso é bem importante, né? Porque a questão de dados sensíveis e pessoais é Sim, sim, sim. um universo complexo, né? É muito complexo. Dá para fazer um podcast só disso. Só de dados e da complexidade que é. Então, e a gente de CRM fica navegando entre ter o dado ou não ter o dado, porque pode acontecer de você... você pode fazer uma compra não logada no site. Tem muito e-commerce que tem o fast checkout, né? Você adicionou, comprou, você não se logou. Você colocou o seu e-mail só para a empresa te dizer, olha, saiu para entrega, seu produto chegou. Mas você não deu opt-in para essa empresa. Eles não vão falar com você comercialmente. Não deveria falar com você comercialmente, porque você não deu a permissão. E você não colocou nenhum outro dado seu ali. Então, a gente tem essa realidade também de dados que não são compartilhados. Sim. E, Anny, nas empresas que você passou,
Como era a relação, né, da área de CRM, da sua área, com a área de UX? Tá, isso é muito, muito legal falar, porque o que eu, o que eu vivenciei nas experiências que eu tive, nem toda empresa tinha área de UX, tá? Que eu acho que isso é até a minha opinião pessoal de que se não tem, deveria ter. Hoje, em qualquer grande empresa, principalmente quando eu estou falando de grandes varejistas, deveria ter uma área de UX, porque não dá para a gente só falar de layout de telas sem garantir que por trás tenha todo um estudo de usabilidade por trás daquilo, tá? Então, nem toda empresa que eu trabalhei tinha essa área de UX, mas as que eu tive a oportunidade de trabalhar que tivessem essas áreas, a relação sempre foi muito rica, porque não tem como a área de CRM ter uma grande estratégia e ter o dado super validado e a melhor assertividade ali de dado da campanha para falar com aquele usuário, mas quando ele abre o e-mail ou recebeu por WhatsApp, recebeu por push, ele clica e vai para o site, tem uma experiência ruim, não tem como. E aí, e-mail não dá certo, o push não tá bom. Cara, não tem como eu fazer uma estratégia com base em comportamento de compra do usuário, mas quando ele vai para o site, ele não consegue se achar para logar, não consegue clicar no botão, não consegue voltar para a tela que ele estava. Então, a experiência que sempre foi muito rica é dessas áreas trabalharem juntas, porque, inclusive, eu já peguei alguns gaps de navegação de site ou app por conta de campanhas de CRM que não tinham performado bem. E eu sabia que performaria melhor do que foi. E aí eu falei, gente, olha, eu acho que o número de sessões aqui no site está batendo com o que eu tinha projetado, o número de cliques na peça tá super bom, mas quando a pessoa chegou no site não aconteceu. E aí a gente vai testar para entender o que está acontecendo. E aí aconteceu, já deu eu entender e falar, o botão de adicionar o carrinho não está funcionando. Então, essa relação muito próxima, e aí é claro que sempre o que eu vivenciei é sempre muito mais da área de CRM procurar a área de UX, não o contrário. E aí, enfim, não sei se é certo ou errado, mas geralmente é a nossa área aqui de CRM que fala, olha, testei e não funcionou, vamos tentar corrigir, o que está acontecendo aqui? E eu tive experiências muito boas, porque dessa integração, de entender que eu preciso subir... teve um deploy no app. Ferrou. A pessoa não consegue logar. Aí vai, gente, então vamos corrigir, né? Vocês tinham que ter testado. Não chegar no fundão lá do funil, a última área, o cliente clicou, foi pro site, não dá para logar. Então, sempre foi uma relação muito boa. E tem que ter essa relação, porque não tem como as áreas não se falarem e ser totalmente apartadas. Uhum. E como você considera a relação ideal, né? Porque você falou que nas suas experiências sempre é a área de CRM que buscou mais a área de UX, né? Como você vê isso? O que você considera mais ideal? Olha, no meu ponto de vista, e eu já tive uma experiência numa empresa que era assim, as áreas têm que ter uns alinhamentos centrais. Então, não é assim, eu só vou procurar a área de UX quando dá um problema. Na verdade, eu tenho que me antecipar com isso. Então, o que eu sinto falta e que eu acho que é o momento que deveria ser o modelo ideal nas empresas é que tivessem alinhamentos de tudo que fosse ser lançado, seja no site, no app, redesenhado, que tivesse alinhamento das outras áreas. Porque quando a gente sabe o que vai acontecer dentro de uma tela que pode impactar o cliente, pode impactar na venda, as outras áreas têm que saber disso. Então, o que eu julgo o modelo ideal é ter esse alinhamento. Reuniões semanais, reuniões quinzenais, enfim. Tudo o que for ser lançado, que seja, né, claro que tenha impacto grande na companhia, não qualquer ajustezinho, mas a gente vai lançar uma nova tela de checkout, a gente vai lançar a página de produto mudou o layout. Todas as áreas têm que saber disso.
para a gente ligar o alerta e falar, pode ser que dê problema, pode ser que melhore. E se melhorar, eu sei o porquê que melhorou. Porque teve atualização na página. Então, o modelo ideal é que as áreas sejam integradas 100%. Isso é um recado para as pessoas de UX Exato. que estiverem ouvindo. Busquem a área de CRM, conversem, que a área pode ajudar muito a área de UX. As áreas podem se ajudar, né? Pode ajudar muito até em trabalhar a comunicação reversa, né? Recentemente, tive uma experiência que era uma experiência para o usuário ruim, né? O usuário não conseguia se descadastrar do recebimento de comunicações através de e-mail. Isso deveria ser muito simples, né? A pessoa clica, não quero mais receber, e para de receber. Nessa empresa em questão, isso não acontecia, porque o usuário tinha que estar logado no site para isso acontecer, que é uma experiência, além de errada, né? É uma experiência péssima. A pessoa não sabe a senha, às vezes, dela. Eu mesma tenho muito problema com senha. Eu troco a senha toda hora, o meu e-mail está recebendo assim, você alterou sua senha de tal coisa. Porque eu esqueço muito a senha. E nesse cenário, a pessoa tinha que se logar para descadastrar, e era uma página dentro do perfil dela, dentro da área de configurações de comunicações. Cara, ninguém tem esse insight de, nossa, tenho que estar logado para me descadastrar. Mas como a gente sabia disso, e era uma experiência ruim por a forma que foi construída o banco de dados, a forma que foi construído o site, estava, assim, no momento de, vamos estudar para melhorar isso, mas não funcionava da forma ideal. Então, como a gente sabia disso, a área de CRM sabia disso, o que eu fiz? Bom, não tem como melhorar, não tem como fazer automático, então eu vou falar para a pessoa que ela tem que se logar. E não tinha isso escrito em nenhum lugar. Então, dentro dos próprios e-mails e das comunicações que a gente enviava, tinha, caso você queira se descadastrar, entre no site, na área tal, no botão tal, e se descadastre. Não é o melhor modelo? Claro que não. Mas a gente, sabendo que tinha esse gap de comunicação, a gente fez isso. E o número de atendimentos por telefone diminuiu por conta disso. E hoje em dia eu acredito que já tenho resolvido isso no site, né? Não estou mais na empresa, mas é por isso que eu falo que é muito importante a integração entre as áreas, tá? Se eu sei que a gente tem um gap numa página, às vezes o aplicativo está mais lento por alguma configuração que foi feita, se eu já sei disso, eu não vou mandar um push. Porque eu sei que no dia de hoje o time de produto está corrigindo o aplicativo. Eu sei que na parte da manhã eles estão corrigindo o aplicativo, então eu vou deixar a minha comunicação para sair no final da tarde, à noite. Eu não vou sobrecarregar o app porque eu sei que o time está fazendo correção. Então, por isso que é muito importante a gente ter alinhamentos. E é um conselho e um recado mesmo entre as áreas de alinhamentos. Tudo que for feito nas telas, no site, no app, a gente precisa saber para que a gente possa comunicar ao usuário e a experiência dele não seja ruim no todo. Porque a gente tem a experiência, quando a gente fala de UX, na experiência do usuário, mas não é só a experiência dele no aplicativo, na tela. É a experiência dele até com a empresa, com a marca, né? Então, ele recebeu um e-mail, recebeu um push, recebeu um WhatsApp. Qual que é a fluidez disso até o final? Então, a gente tem que garantir que isso funcione. E não é só responsabilidade da área de UX, é responsabilidade também da área de CRM. Sim. E agora, pensando em especialidades, né? Como você vê... Quando a gente pensa em especialidades de UX, né? A gente tem o design, a gente tem o research, a gente tem o writing. Como você vê que o CRM pode trabalhar junto ali com cada especialidade? Como você vê isso? Não, é uma experiência riquíssima. Inclusive, não é toda empresa que tem todas essas posições, né? Tem muita empresa que tem só uma área que faz só a parte de redação. Tem empresa que não tem área de redator, que não tem ninguém que seja redator dentro da empresa, né? Então, enfim, aí depende de tamanho de empresa, de estratégia de empresa. Eu não quero aqui dizer que tem que ter, porque, no fundo, cada empresa vai se adaptando com o cenário de negócio que tem. O ideal é que, claro, que tivesse, mas a integração entre o CRM e essas áreas é super valioso, porque o time de CRM, aí tem gente que é muito bom em
em criar base de dados, fazer query. Tem gente que é muito bom em ter insights e estudos para melhor estratégia de comunicação. E pode ser que dentro desse meio, no nosso dia a dia de CRM, a pessoa não seja a pessoa mais incrível na redação dela, né? Ou não tem um insight de pesquisa, como escrever uma pesquisa, como fazer uma pesquisa tão bom quanto é o profissional que trabalha com isso. Então, essa interação entre esses times é muito rico. É muito rico e muito necessário, porque uma pessoa que escreve, ela tem insights para escrever muito bom. Mas o time de CRM também tem insights do que pode funcionar nos canais. E então nunca dá para sobrecarregar só uma área com tudo. Você vai fazer só os textos, por exemplo, e faz aí que eu vou só disparar o que você fez. Não. Pode ser que você tenha feito um texto, um texto muito bom, criativo, mas grande. Não vai caber num push, no SMS, de repente. Então, essa integração entre as áreas, entre você me dá a ideia, mas eu também vou te direcionar para o que vai funcionar para cada canal, é muito valioso. Mas é claro que eu sei que tem muita empresa que a área de CRM faz tudo. Faz a pesquisa, faz os assuntos de push, de e-mail, de SMS, todo o texto de e-mail. Tem muita... E é muito comum. Muito é comum? muito comum. Muitíssimo comum. Muitíssimo comum. E agora, Anne, quando a gente pensa, né, porque até a gente conversou, né, que basicamente o CRM tem os dados ali de compra, tem uma parte do usuário ali, a parte mais importante, digamos, Sim. afinal, e o UX tem essa parte da navegação, do comportamento, né? E você até tinha citado, né, um projeto que você trabalhou que tinha um alinhamento de negócio muito próximo na área de CRM e a Sim. área de UX e tudo mais. Você pode falar um pouquinho desse case? Contar um pouquinho Tá. como foi, o que vocês fizeram? Tá. Nossa, a gente fez muita coisa legal. Acho que foi uma das únicas empresas que eu trabalhei que tinha áreas tão integradas. Acho que a palavra melhor que define áreas tão integradas. E nunca era só porque, deu problema, vou procurar quem é que fez isso. Não, a gente tinha um fluxo ali de uma perfeita integração entre a área de UX e o time de CRM. O time de CRM participava, inclusive, de testes de telas, tanto no app, tanto no site, antes de ir para o usuário, porque a gente também tinha um papel muito importante de poder dar feedbacks e, de repente, ajustar a rota antes daquilo ser publicado. Nessa empresa em questão, a gente tinha um recurso, uma ferramenta que tinha um recurso de mudar a tela conforme a experiência do cliente, a segmentação do cliente que o CRM fazia. Então, tinha um mix ali de estratégia de CRM e a tela que ele caía dentro do site podia ser com recursos diferentes de... nesse perfil aqui eu vou falar sobre o cálculo de frete aqui ou aqui. Eram testes ABs que a gente fazia integrado com a área de UX. Cara, eu acho que foi a experiência mais incrível que eu tive, porque... do ponto de vista de CRM, a gente tinha exatamente o controle para quem é que eu ia falar sobre aquilo, para quem que eu ia testar. E a área de UX tinha um resultado perfeito daquele teste AB que estava proposto a fazer, porque eles tinham entendimento. Por exemplo, essa tela aqui a gente só testou para mulheres de X idade, de X região. E esse foi o resultado com esse público. Já um outro público de outro estado muda completamente. E aí a gente começava a perceber que a região que a pessoa estava no Brasil mudava o comportamento dela na tela. A forma que ela consumia aquela tela era diferente. Cara, isso para mim, nossa, eu jamais ia imaginar que mudasse tanto, porque quando a gente fala assim, tem o produto e o botão, é óbvio, mas dependendo da segmentação e da região, as pessoas tinham uma experiência com a internet diferente. E a gente sabe que tem. Sim. Né? Tem lugares do Brasil que a gente não consegue entregar a internet. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de um país que tem lugar que não tem saneamento básico. Então, é muito inocente esperar que todo mundo consome mídias de forma
padrão. Não, isso não acontece. Então, essa integração com essa área que era a área de UX e produto, com a área de CRM, foi perfeito, assim. Para mim, foi maravilhoso. E a gente tirava muito insight por conta da integração das áreas. Muito bom. Muito legal. Aí mais uma dica, né? Sim, sim. Busquem a profissional de UX ou de CRM, né? Também, os dois. Sim. Busquem integrar as áreas aí que vocês podem ajudar muito o negócio juntos, né? Bastante. Trabalhando integrados, dia a dia, testando, entendendo, entregando uma experiência melhor para o cliente no final, né? Exatamente. E, Anny, agora, falando um pouco sobre inovação, inteligência artificial, tudo que a gente está falando, né? Como está o uso, né? Como você vê isso e como você usa no seu dia a dia? Nossa, eu nunca vi um tema ser tão falado como inteligência artificial nos últimos tempos. E tá certíssimo. A gente tem que falar mesmo sobre isso, estudar. Eu tenho visto até muitos cursos sobre esse tema. Inclusive, é um dos que eu estou pensando em fazer. Cara, eu acho que assim, a gente tem bastante recurso usando a inteligência artificial para nos facilitar o nosso dia a dia. Eu acho que tem 2 pontos importantes. Tem a parte que facilita e agiliza algumas coisas, como, por exemplo, eu falei, né, um pouco atrás, que a gente não tinha... A área de CRM nem sempre tem... As empresas nem sempre têm uma área que vai ser redator. Não vai ter um redator. A inteligência artificial ajuda nesse ponto para o profissional de CRM, porque eu posso dizer... Oi, ChatGPT, eu preciso de 10 textos aqui para push com X características. Ele vai me gerar pelo menos uma ideia básica do que eu posso criar. Então, tem esse ponto de facilidade. E um outro ponto da inteligência artificial para o profissional de CRM, que é valiosíssimo, é entender o comportamento do cliente. E aí, eu não estou falando do comportamento dele dentro do site ou de aplicativo. Eu estou falando do comportamento dele para compra ou para consumir aquele conteúdo. Por exemplo, existem algumas ferramentas de mercado, né? Mas a que eu uso há alguns anos é uma ferramenta de disparos, mas dentro dessa ferramenta eu consigo dizer... Ela tem um módulo de inteligência artificial que ela consegue entregar a comunicação para os usuários de acordo com a propensão que ele tem de abrir em cada horário. Então, assim, a Anny, ela tem propensão de abrir às 10 da manhã. Então, essa mensagem eu vou mandar às 10 da manhã. Mas, o João tem a propensão de abrir às 13 horas. Então, a mesma mensagem que eu mandei para a Anny, eu vou mandar para o João, mas ele só vai receber às 13 horas. Então, a inteligência artificial traz um recurso da gente poder entregar a melhor forma do usuário consumir aquele conteúdo. Um outro exemplo também. Eu tenho uma comunicação, eu vou mandar para o usuário que ele tem alta probabilidade de comprar. Eu mando. Esse pessoal aqui não tem. E a ferramenta vai me avisar que não tem através da inteligência artificial que ela tem, né? Não vou nem tentar explicar como é que ela chega nesse resultado. Não é nem nosso papel. Mas a inteligência artificial tem esse recurso. E então, eu posso pensar, aí sim, do lado do CRM, a parte de estratégia. Bom, esse público tem alta propensão de comprar, esse não. Por que não? Será que é preço? Um pessoal desengajado? Ou é porque ele já comprou recentemente? Eu posso entregar outra comunicação para essa pessoa. Isso dinamicamente, né? Não preciso baixar relatório, ver quantas pessoas vão abrir, quantas pessoas abrem às 10 da manhã, quantas pessoas abrem às 13 e tentar adivinhar qual é o melhor horário. A gente não tem que tentar adivinhar nada. Tem muita análise que a gente faz para criar as estratégias, mas a inteligência artificial vem hoje para poder dar esse recurso da gente ser mais automático nas ações e no melhor tipo de ação. Eu sou fã. Me ajuda muito no dia a dia, desde a parte de criar texto para push, quanto eu poder entregar a melhor comunicação através do melhor canal de forma automática, através da inteligência artificial das ferramentas. É muito bom. É muito bom ver um uso assim, porque
Hoje a gente vê em tudo, assim, evento, live, é muito inteligência artificial, Tudo tem, inteligência... tudo Tudo tem. tem, né? Tudo tem, tudo tem. E é tão amplo falar de inteligência artificial, né? A gente fala, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Aí a gente às vezes vê uns vídeos horrorosos que são super engraçados. Aí fala, ai, gente, eu não sei se vai dominar o mundo. Você sabendo usar, eu acho que vai ajudar muito na sua carreira, para estudo, por exemplo. Esses dias mesmo, eu tinha um PDF para ler sobre tendências de mobile, que aliás é um material super, super legal. E ele tinha mais ou menos uns 40 slides, bem completo mesmo. Eu queria poder encaminhar para o time com alguns insights, mas eu estava com tempo de ler aquele material àquela hora. E aí a minha gestora falou assim, aí coloca no ChatGPT e pede para ele colocar os principais insights. E eu mesma falei, nossa, não tinha pensado nisso. Aí eu coloquei o PDF, ele me listou 10 insights. Eu falei, caraca, é isso. Então, acho que é saber usar para o nosso dia a dia com um propósito genuíno, né? Não para gerar notícias negativas ou enganar o usuário de alguma forma, mas usar de forma genuína para ter melhores resultados e agilidade também no dia a dia. Eu já vi muita gente que é contra ou tem medo ou acha que a inteligência artificial vai tirar o emprego. Eu não vejo como isso, sabe? Eu vejo como uma aliada que pode te ajudar na produtividade. Totalmente. E, na verdade, ela pode... Eu até falei para essa pessoa, né? Eu falei, ela pode tirar seu emprego se você não souber usá-la, porque vai ser uma qualificação necessária, né? Eu vejo muito isso. Na Tuia, a gente também tá testando, tá vendo, porque é uma coisa nova, né? É novo para todo mundo. Tem muita gente que está bem avançado, tem gente que ainda... Algumas empresas que não estão usando nada. Às vezes se receia, empresas mais tradicionais e tudo mais. Não vejo esse risco assim, vai roubar meu emprego. Porque, no fim das contas, a inteligência gente, artificial. Artificial. Quando eu falei ali de gerar textos para push, gente, é artificial. Ela vai me dar um insight, um gatilho, mas não tem como eu confiar que aquilo seja 100% ideal. Eu preciso ter o toque humano. Isso eu sempre defendi em todos as empresas que eu trabalhei. A gente tem muito recurso técnico, tem muita análise de dados, áreas envolvidas em produções incríveis, mas tem que ter o toque humano. Sempre tem que ter. Não tem como eu falar com você como se eu fosse um robô. Porque o usuário percebe. A gente percebe quando tem um texto aqui. Nossa, esse texto foi super direcionado para mim. Esse texto aqui está genérico. A pessoa sente isso. Sim. Então, a pessoa sente quando um vídeo tá passando ali uma imagem que fala, não tá muito verdadeiro isso daqui. A pessoa sente. Então, tem que ter, no fim das contas, esse negócio de, vai roubar o trabalho. Eu não sei se tem alguma área que pode ser substituída. A gente vê aí, tem uma série de criações de robôs para alguns cargos, algumas coisas assim, mas pelo menos aqui da nossa área a gente está garantido, né? A gente tem que entender o comportamento do usuário, tem que entregar melhor comunicação para ele, segmentar da melhor forma, ter a melhor experiência de uso dele. Então, não vai acontecer com a gente isso. Para o trabalho criativo, ela pode ser uma aliada para você usar. Porque assim, eu consigo perceber quando um texto é escrito pelo ChatGPT, é muito Sim. padrão, assim, né? É uma forma fria. É uma forma fria que funciona para muitas coisas, mas a gente, no fim das contas, como profissional ali de CRM, e eu acho que qualquer outro tipo de profissional, a gente tem que sempre dar nosso toque, principalmente o tom de comunicação da empresa, né? O tom de voz da marca. A gente tem que colocar ali algum atributo que seja direcionado para a pessoa, personalizado para a pessoa. Sim. Não é 100%... Não pode ser 100% ChatGPT, não. Não dá, não. Não dá. Yane, agora a gente está caminhando para o final. Eu queria pedir para você um conselho, né, para a pessoa que está começando a carreira agora ou a pessoa que está fazendo a transição, porque tem muita gente que está fazendo transição de carreira, né? Bastante. Qual o conselho que você dá para quem queira trabalhar com CRM, né? Não, legal. Vou
eu vou mentir se eu falar assim, ai, gente, vê aqui tudo nesse blog, no link, nesse site, nesse vídeo que vocês vão aprender. Eu até queria ter nomes para falar sobre isso. Não tenho nenhum direcionamento específico da área, porque o que acontece que eu vejo esse movimento no mercado? Quando a gente fala assim, e eu conheço muita gente que passa por isso. Eu vou trabalhar com CRM, então eu vou estudar a ferramenta X, que é a ferramenta absurda de mercado, uma das melhores ferramentas de mercado. E aí eu penso assim, cara, ser um profissional de CRM não é você ser expert na ferramenta, porque qualquer um pode saber mexer na ferramenta. Mas e antes disso? Entender o usuário, saber fazer análise de dados, ter estratégia. Então, no fim das contas, ser expert em ferramenta é maravilhoso. Inclusive, não tem como você ter só a parte estratégica e não saber usar a ferramenta, o ferramental, né? Mas uma dica que eu dou, assim, a gente tem no mercado vários canais de conteúdo. No LinkedIn tem bastante coisa disso. Algumas coisas no YouTube. Tem bastante grupo de WhatsApp. Inclusive, eu tenho grupo de CRM no WhatsApp tem uns 3 anos. Tem quase 1.000 pessoas ali. Aquele grupo dá dicas, ajuda a corrigir erros de ferramenta. Muita gente conseguiu trabalho nesse grupo. Então, o conselho basicamente se cerque de pessoas que trabalham com isso. Tá? Então, se cerque de pessoas que trabalham com isso, busca referências no LinkedIn, que seja, pessoas que trabalham em empresas específicas de segmentos diferentes, para que você possa consumir o conteúdo que essas pessoas estão postando. Principalmente se você está naquele momento de migração de carreira, você não tem muito, ou começando, né? Você não tem exatamente o direcionamento certo, vai aqui que vai dar certo. Não tem só um caminho. Então, o conselho mesmo é você se cercar de pessoas que trabalham com isso, que estudam isso, para você poder consumir vários pontos de vista. Porque o meu ponto de vista aqui, eu sou muito voltada à estratégia e análise de dados. Tem profissional de CRM que o background dele também é 100% analítico, ele não tem tanto a parte estratégica. E é sensacional isso, porque não tem um caminho só. Então, se cerque de pessoas que trabalham com isso, que vivem isso, para você poder consumir o dia a dia deles. Entender o que é legal, o que não é legal, o que faz mais sentido para você. De repente, tem gente que se acha muito... Vai se encontrar na parte muito mais analítica. Tem gente que não fala, não sei, eu acho que eu sou mais da parte da criação, da experiência do usuário, da análise de dados, só que com foco em estratégia. Então, é isso, assim, tem bastante conteúdo na internet, tem alguns cursos... E se cerquem de pessoas que trabalham com isso. Fuça mesmo, adiciona no LinkedIn, pergunta coisas para consumir o dia a dia daquela pessoa, para você também se basear no que faz sentido para você. Muito bom. Isso. E como o pessoal te encontra? Na internet, redes sociais? Tá, nossa, eu sou uma jovem senhora, então eu não tenho não sou ativa em milhares de redes sociais. Eu tenho o meu LinkedIn, então se vocês buscarem por Anny Zamaro com Z, estou no LinkedIn. Então lá eu coloco bastante case de CRM, bastante case de UX também, que eu sou uma entusiasta do tema, embora nunca trabalhei só com isso. E posto um monte de vaga também, dou minha opinião sobre algumas coisas. E tem o Instagram, que não é nada sério, eu não falo de trabalho no Instagram, é Anny Zamaro tudo junto. E aí lá é a minha parte pessoal, coisas de shows que eu vou, de restaurante que eu conheço. Posto um monte de vídeo de cachorrinho. A parte mais offline da Anny tá no Instagram. O LinkedIn, eu posto mais a parte de profissional mesmo. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigado, Anny. Eu que agradeço. Muito obrigado por esse episódio, por trazer tantos conhecimentos e tantos insights valiosos aqui pra gente. Mostrar como o CRM pode ajudar o UX ali, com dicas práticas ali, trouxe bons cases. Quem chegou aqui até o final, quero agradecer que vocês estão ouvindo. Espero que esse conteúdo ajude vocês aí no dia a dia, das carreiras e tudo mais. Se quiser trocar mais conteúdo e conversa com a Anny, é só buscar ela nas redes sociais.
E também vou pedir para quem ficou interessado e gostou, para seguir aí os perfis da Tuya nas redes sociais, também o perfil do podcast nos agregadores de podcast. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.